Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Nós estamos começando mais um programa Escola Bíblica, diretamente dos estúdios da TV Cairóis, canal 7.1, através também da nossa rede social no YouTube, bem como através do nosso Facebook, TV Cairóis. Queridos, hoje mais uma brilhante lição. Esse trimestre nós temos uma revista que traz como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje nós estamos com uma lição formidável, é a lição de número 6, que na sua revista deve estar aí como dia 7 de agosto de 2022. Ela traz como título a sutileza das ideologias contrárias à família. A nossa lição de hoje, de número 6, traz nosso textuário e a nossa verdade prática. Nosso textuário está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, e diz assim, já está na tela: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A nossa verdade prática, como você pode acompanhar, diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Nós vamos ler compassadamente com os nossos telespectadores. Diz assim, a partir do verso 18: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Lemos aqui a palavra do Senhor. Nessa lição de número 6, nós abordaremos 4 tópicos principais. Primeiro, a família, projeto de Deus. Segundo tópico, fundamentos da família cristã. Terceiro tópico, a sutileza da configuração familiar. Quarto, princípios bíblicos para uma família sólida. Essa é a lição de número 6. Logo no primeiro bloco, como tópico de número 1, nós veremos a família como um projeto de Deus e traz como título realmente essa frase, família, projeto de Deus. Como subtópico de número 1, nós temos uma instituição divina. Como subtópico de número 2, a célula máter da sociedade. Pois bem, queridos, aqui em nossos estúdios, nós estamos com nosso amigo, nosso colega, nosso irmão em Cristo, Diácono Daniel, da congregação Cidade Nova, é um dos professores da disciplina de aconselhamento familiar do Instituto Teológico da Assembleia de Deus, Missão em Marabá. Diácono Daniel, seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, muito obrigado. Para nós é um prazer estar aqui, para nós é um prazer estar junto com você que nos assiste, compartilhando essas verdades da Palavra de Deus. E para nós
será algo com certeza abençoador falar sobre a família, falar sobre esse desafio que é de nós caminharmos em meio às sutilezas, né, que muitas vezes rodeiam a família. Então, tenho certeza que você vai sair abençoado daqui, que você vai estar ouvindo algo especial de Deus que vai tocar a tua vida. Essa é a nossa expectativa. Que bom. Queridos, no último bloco nós teremos uma participação especial. Está conosco hoje a delegada Simone Felinto, muito conhecida na cidade, pelo trabalho desenvolvido no âmbito familiar, aconselhamento familiar de jovens, de adultos e de pessoas que estão em casamentos. Nós certamente aprenderemos muito com ela no próximo bloco. Portanto, não mude de canal, esteja conosco, acompanhe até o final do programa. Vamos dar início, então, à nossa lição de número hoje, que traz como primeiro tópico aqui a família como um projeto de Deus, nesse subtópico, uma instituição divina. Se você não está com a sua revista, nosso aluno, nosso professor, apanhe lá e acompanhe conosco. Bem, meu irmão Diácono Daniel, nós estamos estudando aqui, logo nesse tópico, subtópico de número 1, uma instituição divina. E nós percebemos que o comentarista da nossa revista, ele começa abordando sobre Mateus capítulo 19. Nós estamos falando aqui de uma instituição divina, mas o comentarista já começa tratando do divórcio. Certo. De forma proposital, porque nós estamos discutindo as sutilezas das ideologias contrárias à família. E uma das sutilezas que nós encontramos nesse mundo pós-moderno é a sutileza da facilitação ou da facilidade do divórcio, que é um mandamento contrário à teologia desenvolvida por Jesus. Então, nosso comentarista ele vai dizer que, ao dizer que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E o termo utilizado, a palavra utilizada não separa o homem. O termo utilizado é não separe o homem. É uma ordem divina. Daqueles que compreendem a Bíblia Sagrada como regra de fé, nós compreendemos isso como ordem, que o homem não deve intervir para que haja facilitação do divórcio. Tranquilo? Uhum. Salmo 127, no verso 3 e verso 4, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim como são os filhos da mocidade. Provérbios 18, 22 diz assim: Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Veja que a Constituição Familiar, como a primeira instituição formada por Deus, ele dá uma ordem, uma determinação, que o homem se ajunte à sua mulher, à sua adjutora, como nós lemos em Gênesis capítulo 2, que eles procriem, tenham filhos, e assim forma-se a base de uma família tradicional, uma família cristã, uma família à base da luz da Bíblia. Portanto, meu amigo, meu irmão Daniel, diante dessas circunstâncias introdutórias que nós temos aqui, não resta outra pergunta a lhe fazer. Eu pergunto a você, pai, mãe e filhos, esse é o padrão bíblico que o cristão deve obedecer, que o cristão deve buscar nesse momento, nesse contexto atual da nossa sociedade? Com certeza, evangelista. Essa situação, a questão familiar, né, ela é amplamente abordada na Bíblia. E é importante a gente entender que Deus ele estabeleceu um planejamento na criação. E esse planejamento, ele é um planejamento completo, nada foi feito às pressas, vamos dizer assim, né? Mas foi um planejamento completo que faz com que coloca justamente a família em um ponto de referência. Por quê? O plano de Deus para a criação é que o seu nome seja glorificado por toda a criação. E essa glorificação do nome de Deus vai passar pelo casamento e vai passar pela família. Então é por isso que já nos primeiros capítulos de Gênesis, nós já observamos o Senhor fazendo ali menção à organização do casamento e à organização familiar. Então, isso certamente já responde a pergunta, evangelista Wallach, porque essa questão da ordem familiar foi estabelecida por Deus no princípio de todas as coisas.
Então, ele estabeleceu o marido com suas funções, suas atribuições, estabeleceu a mulher com suas funções, suas atribuições, e também estabeleceu a criação dos filhos, o caminho, a orientação correta e o caminho que eles deveriam trilhar. Então, nós vemos isso amplamente, vamos dizer assim, colocado na palavra de Deus. Por quê? Porque o propósito geral, o propósito que vai glorificar o nome de Deus na criação, vai passar pela família, vai passar pelo casamento e vai passar pela criação de filhos. Bem verdade. Não tem como hoje nós vivermos uma sociedade organizada, uma sociedade cristã voltada à adoração a Deus, se nós não tivermos esse padrão bíblico da formação da família. Nesse subtópico de número 2, nós vemos aqui a família como uma célula máter da sociedade, ou seja, como ponto inicial de toda a sociedade. Então, quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, que diz assim, vou ler novamente, diz, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, do verso 24. O que nós concluímos com essa primeira parte da nossa lição? Nós concluímos que aquelas famílias que elas não são pautadas nesses contextos da sociedade cristã, elas tendenciam, o diácono Daniel, a se enveredarem por vícios, por dados inflamados, por serem devastados por violência e por criminalidade. Hoje nós temos alguns dados que nos remontam, diácono Daniel, que a maioria dos conflitos sociais que nós vivemos hoje é por conta de conflitos familiares. Sim. Então, esses conflitos familiares eles vão desaguar socialmente em delegacias de polícia, em várias varas criminais de tribunais de justiça pelo país, e nós, como cristãos, entendemos que é o resultado de uma desestruturação familiar. Sim, sim, com E como certeza. Cristãos, nós cremos que por conta dessa ausência, desse norte, desses princípios fundamentadores da família cristã, que, como você bem comentou, é o princípio fundamental, é o princípio de uma família tradicional que adora a Deus. Com certeza. Por exemplo, para que, vamos dizer assim, de alguma forma, todo o projeto de Deus pudesse ser prejudicado, a família, como sendo uma base, como sendo a célula máter, né? Aquele lugar onde se inicia a jornada humana, o homem se desenvolve, caminha, se completa, ele se multiplica, ou seja, ali é onde o homem ele encontra uma base. Ou seja, para que esse lugar de base para a vida humana pudesse ser afetado e assim o propósito de Deus ser afetado, a família precisaria ser atacada. Então, o que nós observamos já no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali a primeira família sendo atacada pelo mal. E ali nós vemos todo o relato da tentação e da queda do homem. Ou seja, o inimigo atacando uma base que ele sabe que iria futuramente gerar uma série de prejuízos para a humanidade. Então, o evangelista Wallach colocou de uma maneira muito, muito assertiva essa situação de que a desestruturação familiar, ela acaba gerando problemas em diversas áreas do ser humano. Ele vai afetar a vida espiritual, ele vai afetar, porque ele vai, de certa forma, trazer um distanciamento do propósito de Deus, ele vai afetar a vida emocional do indivíduo, porque ele vai trazer situações interiores de feridas e de situações que vão precisar, muitas vezes, lá na frente, de uma operação divina, uma operação da palavra de Deus, que traz esse ajuste, que traz esse vamos dizer assim, esse novo norte, esse lugar de caminhar dentro do propósito de Deus, ou seja, Deus trazendo de volta para o seu propósito o ser humano. E também ele afeta como um todo a sociedade. Então, isso nós podemos ver no nosso dia a dia. Você pode escolher o país, você pode escolher a cidade e você vai ver efeitos da desestruturação familiar. Você vai ver efeitos do ataque do inimigo às famílias, que geralmente que trazem, né, situações de problemas sociais, violência, como o pastor acabou de referir. Então, é uma realidade. Acredite, a família de Deus, o propósito de Deus para a família e para o casamento, eles estão estabelecidos em verdades.
eles estão estabelecidos na palavra de Deus. Então, se eles são de alguma forma abalados, o que vai acontecer é que efeitos virão deste abalo que certamente trarão prejuízos para nós. Então, precisamos estar vigilantes, precisamos sempre perguntar o que a palavra de Deus fala sobre família, o que a palavra de Deus fala sobre casamento, para que assim nós estejamos no centro da vontade de Deus. Evangelista Wallace. Perfeito. Então você já viu aí como é que o nosso programa está hoje. Um assunto maravilhoso, um assunto que interessa ao nosso telespectador, à comunidade eclesiástica, à comunidade cristã, os amigos do Evangelho. Você conseguiu perceber que nós estamos abordando hoje a família como uma instituição social, mas também como uma instituição espiritual. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, não mude de canal, nós aguardamos o segundo bloco, nós trataremos sobre os fundamentos da família cristã. Olá, sejam bem-vindos novamente ao segundo bloco. Não perca, essa lição está imperdível. Não mude de canal. No nosso terceiro bloco, nós estaremos com uma convidada especial, a delegada Simone Felinto, aqui de Marabá, que estará tratando sobre algumas questões familiares, sobre criação de filhos, bem como manter a paz no lar. Então, não perca. Agora nós estamos com o nosso segundo bloco, o nosso segundo tópico, e nós tratamos sobre os fundamentos da família cristã. Esse é o título do nosso segundo bloco, que traz como subtítulos ou subtópicos o primeiro, o casamento monogâmico e heterossexual. Nós temos como segundo subtópico o casamento indissolúvel e confessional. Nós também veremos, ainda nesse bloco aqui, Diácono Daniel, a sutileza da nova configuração familiar, também dividida em dois subtópicos. A primeira, ou o primeiro, casamento entre pessoas do mesmo sexo e a sexualidade não binária. Nós condensaremos esse tópico 2 e tópico 3 no segundo bloco do programa Escola Bíblica. Diácono Daniel, nós estamos tratando aqui sobre o casamento monogâmico e heterossexual. Claro, tudo à luz da Bíblia. A Bíblia traz como padrão realmente esse casamento monogâmico heterossexual ou é o contrário? Bem, essa pergunta, ela gera algum tipo de polêmica. Por quê? Porque quando nós examinamos o Antigo Testamento, nós vemos vários casos de poligamia, né? De maridos, homens que tiveram mais de uma esposa, né? Temos vários exemplos bíblicos nisso, né? Todos eles no Antigo Testamento, e de fato nós percebemos que, tipo como se fosse uma tolerância de Deus a essa situação. Mas é importante a gente entender que quando nós lemos em Gênesis 2, versículo 24, nós lemos o seguinte, que quando Deus criou o homem, tá certo? O que diz o texto? Ele diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O importante que a gente pode perceber nesse texto é que Deus, ele trata primeiramente no singular o homem e a mulher, ele refere um homem e uma mulher, e ele encerra dizendo, tornando-se os dois uma só carne. Então, ele está trazendo aí de uma forma muito direta, tá, a questão da monogamia, ou seja, um marido e uma esposa, os dois caminhando na direção de Deus, dentro do propósito divino. Ele não fez duas esposas e um marido, ele não colocou 3 esposas quando ele criou Eva, ele não criou 3 mulheres, mas ele criou apenas uma. E esse é o propósito inicial de Deus, ou seja, o propósito de Deus é a monogamia. E vejamos então, quando é que começa então essa questão da poligamia no texto bíblico? Nós vamos perceber isso ainda no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 19. O que diz lá? Diz assim que Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá.
ou seja, Lameque era da descendência de Caim. Nós percebemos que a questão da poligamia, ela se iniciou em uma linhagem que caminhava distanciada de Deus, uma linhagem que caminhava fora do padrão divino estabelecido. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos o início da poligamia, o início da, vamos dizer assim, dessa deturpação, ou desse desvio na questão da organização e da ordem familiar. Então, nós vemos isso ao longo do Antigo Testamento, mas se nós formos observar, nós vamos perceber que essa poligamia, esse tipo de situação que nós vemos em todos os livros da Bíblia, nós podemos ver os exemplos dos reis de Israel, né, que eles tiveram realmente mais de uma esposa. Nós podemos ver esses exemplos, mas ele caminha no texto bíblico como uma concessão, como uma tolerância de Deus. E ele caminha nessa concessão aguardando aquele que havia de vir. Ou seja, ele caminha nessa tolerância aguardando o Cristo. Ele caminha nessa tolerância aguardando aquele que viria trazer de volta à humanidade a estrutura inicial do propósito de Deus. Então, em Cristo se encerra a poligamia no texto bíblico. Então, você começa a perceber que, a partir daí, você tanto vê nos evangélicos como nas cartas paulinas, você percebe claramente a ênfase à monogamia. Isso você vai ler na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Timóteo, de uma maneira bem clara, bem direta, se referindo diretamente à questão da monogamia. Por quê? Porque em Cristo o propósito de Deus é restaurado, ou a humanidade é restaurada ao propósito de Deus. Então, o que acontece agora? Há um Senhor e uma igreja. Não existem dois senhores e duas igrejas. Não existe um senhor e três igrejas. Existe um Senhor, um noivo e uma noiva. Monogamia está estabelecida no relacionamento de Deus com a humanidade. E veja bem, a gente precisa entender dessa forma, porque quando nós olhamos para a nossa família e quando nós olhamos para o matrimônio bíblico, ele aponta muito mais do que um costume social, um costume que foi gerado na sociedade, mas ele aponta para aspectos da pessoa de Deus. Ele aponta para aspectos do ser divino. Então, nesse momento, Jesus Cristo restaura a questão da monogamia e passa a ser o padrão daqueles que creem em Deus. O padrão que nós seguimos hoje, o padrão bíblico, o padrão das nossas famílias nos nossos dias. Perfeito. Então, você pode compreender, o diácono Daniel fez uma linha do tempo, né? Nós percebemos aqui durante o estudo bíblico que Abraão, o pai da fé, teve um problema de poligamia, seus netos, Esaú e Jacó. Na época dos juízes, Gideão também teve esse problema, até chegarmos na época dos reis. Nós temos como exemplos claros, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, sendo poligâmico, seu filho Salomão, com 700 esposas e 300 concubinas, e desagou o quê? Numa divisão do seu reino por causa de alianças políticas. O certo é que nós podemos concluir, diácono Daniel, em linhas gerais, que Deus tolerava a poligamia no Antigo Testamento. Nós não podemos nem dizer que ele permitia. A terminologia correta seria, era uma tolerância por conta do coração endurecido do homem. E veja bem, evangelista, se você que nos assiste for ler o Antigo Testamento, procurando observar todos os casos em que é citado a questão de um marido com mais de uma esposa, você vai perceber que todos eles tiveram problemas. Davi teve problemas, Salomão teve problemas. Se você for perceber o caso da história do nascimento de Samuel, você percebe que seu pai, Eucana, com sua esposa Ana e Penina, tinham problemas interiores. A vida de Jacó também tinha problemas familiares por conta da poligamia. Ou seja, essa situação sempre gerou tensões na família. E essas tensões, essas fissuras que eram geradas, elas sempre acarretavam em problemas para os indivíduos que faziam parte dessa família. Então, evangelista Wallace, é importante a gente entender que o padrão divino sempre foi monogamia. Sempre foi monogamia. Sempre foi. Amém. Vencido esse primeiro subtópico, passamos então ao casamento indissolúvel e confessional. O nosso comentador da revista, ele traz como um dos textos principais desse subtópico a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e ele aborda especificamente no capítulo 7
no versículo 15, trazendo novamente a questão do divórcio. E eu gostaria de fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, que diz assim: mas se o não crente quiser separar-se, que separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Em linhas gerais, esse texto sagrado está dizendo que aquela mulher ou aquele homem crente casado com um não crente, se caso seja abandonado pelo não crente, está liberado, está livre daquela servidão, está apto a contrair um novo matrimônio. Essa teologia paulina, Jesus ele abre em Mateus 19 apenas uma exceção, que é a exceção do adultério. E o autor traz como título ou como tema uma cláusula de exceção. E esse adultério é aquela relação sexual fora do casamento. Então Jesus ele traz esse aspecto, essa única possibilidade, essa única cláusula de exceção. E o apóstolo Paulo, seguindo aqui o cânon sagrado, na primeira carta aos Coríntios, ele define também e ele traz essa possibilidade do crente abandonado pelo cônjuge não crente. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no verso 6, do capítulo 6, verso 14, ele nos ensina que o crente não deve se casar com a pessoa não crente. E ele diz assim: não se ponham em julgo desigual os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Numa linguagem bem simples, não há uma proibição, até porque nós vivemos sob a égide da graça, sob o livre-arbítrio. Mas há um princípio bíblico da palavra de Deus em que os crentes procurem pessoas crentes para se relacionarem, para contraírem matrimônio. Em sendo o contrário, estará sujeito a colher maus bocados, más situações em termos matrimoniais. Mais uma coisa que eu queria perguntar para o nosso companheiro de bancada, Diácono Daniel. É verdade que Deus odeia o divórcio? Com certeza. O divórcio, digamos, uma situação financeira ou uma situação de enfermidade, é o suficiente para que ocorra um divórcio? Veja bem, é uma verdade bíblica que Deus odeia o divórcio. E é uma verdade bíblica também que ele, vamos dizer assim, conforme consta no livro do profeta Malaquias, é como se ele se colocasse como testemunha do nosso matrimônio. O casamento que é gerado em Cristo, o Senhor se coloca como testemunho. Então, é importante que a gente entender que esse casamento, de fato, ele é indissolúvel. Por quê? Porque trata-se de uma aliança feita diante de Deus e que expressa verdades sobre o próprio Deus e que nos leva a caminhar dentro da vontade de Deus. Então, é uma aliança para ser conduzida, para ser vivida e para ser, digamos assim, para ocorrer uma semeadura das verdades de Deus, para que aquilo que é o fruto prometido de uma vida abundante na presença dEle possa vir a ocorrer no âmbito da família e no âmbito do casamento. Então, nós podemos, diante disso que foi falado, nós podemos fazer um contraste com os nossos dias, porque hoje é gerado um tipo de familiaridade, né, em relação ao divórcio. Há um movimento na nossa sociedade, já de muitas décadas atrás, que tenta trazer o divórcio como se fosse algo normal, né, como se fosse algo bastante comum e algo, digamos assim, até aconselhável, dependendo da situação. Então, eu digo para você uma coisa, é importante que a gente entenda que nós precisamos nos direcionar pelo trilho que consta na palavra de Deus. O casamento, ele faz parte, ele consta nesse trilho. E a gente precisa buscar aqui a orientação. Então, a orientação que está aqui em Mateus 19, que é o texto da leitura bíblica dessa lição, ele é justamente um texto que abrange o momento em que Jesus foi inquirido sobre a questão do divórcio. E ele cita, olha, o propósito inicial, o propósito na
criação, o propósito antes que houvesse queda é que o homem forme uma aliança indissolúvel com a mulher. E somente a dureza do coração do homem pôde, ao longo dos dias, gerar algum tipo de tolerância de Deus, até o ponto de que ele cita isso, né, que Moisés concedeu carta de divórcio, mas ele fez isso debaixo de uma situação de tolerância por causa da dureza do coração. Mas um coração alinhado com os projetos divinos, certamente ele encontrará os caminhos da vitória, da verdade e da alegria no ambiente conjugal. Como você pode ver, Deus, ele odeia o divórcio. Sim. Isso está em Malaquias, no capítulo 2, no verso 16. Vou ler para vocês. Diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Como nós dissemos, Jesus, ele estabeleceu tão somente uma cláusula de exceção para esse divórcio, senão o adultério. Mas nós estamos tratando hoje, queridos irmãos, da família como instituição social e da família como instituição espiritual. A família como instituição social, Diácono Daniel, nós podemos perceber que aqueles nubentes, aquela pessoa chamada nubente, ou seja, aquela pessoa que está prestes a contrair matrimônio, ela se dirige a um cartório e você faz aqueles proclames, né? No cartório, você está querendo dizer que você quer contrair matrimônio, mas aquilo na verdade é um contrato, e dentro de um contrato há regras de fidelidade. O artigo 1566 do Código Civil Brasileiro, ele traz como deveres de ambos os cônjuges. O primeiro dever, o primeiro inciso desse capítulo 1566 é a fidelidade recíproca. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que a maioria das garantias legais que nós temos hoje certamente beberam na fonte da lei de Deus, da lei mosaica, de uma lei garantista, de uma lei humanista que protege o seio familiar. Então, o que nós estamos sofrendo hoje são sutilezas ideológicas contrárias à família. Mas, por fim, para nós concluirmos esse bloco, nós trazemos aqui essa união heterossexual. E como uma planilha nós montamos aqui, que nós encontramos de professores muito renomados no Brasil em se tratando do tema, e um breve resumo como é que seria esse casamento monogâmico e heterossexual. Primeiro, seria o homem e a mulher. Segundo, seria um mais uma, ou seja, pessoas de sexos opostos. O tempo do casamento, para sempre. O divórcio, à luz da Bíblia, não deveria e não deverá ser facilitado. E, por fim, e não menos importante, quarta espécie, que esse casamento seja entre humanos, entre pessoas humanas, contrário à zoofilia. Aí você pode estar se perguntando, mas evangelista, existe a possibilidade da união entre homens e animais? Ainda não existe, mas o certo é que a Igreja de Cristo ela tem sido atacada. E o profeta Jeremias e o profeta Isaías, eles já profetizavam sobre essas iniquidades do tempo do fim, ou dessa época em que nós vivemos atualmente. Em Isaías capítulo 24, verso 20, diz assim: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Então, veja bem, não se espante se daqui a uns anos nós não vermos movimentos a favor da união de seres humanos com animais. Algumas pessoas que sofrem de perturbações mentais, que são tratados às vezes como loucos, já foram presos, já foram conduzidos por estarem maltratando animais na tendência de manterem relações sexuais. Ser humano com o animal. Então, essas iniquidades, a Bíblia Sagrada já previa, Diácono Daniel. Muito bom esse bloco. Então, nós estamos encerrando para nós retornarmos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Nós abordaremos a sutileza da nova configuração familiar e outros temas.
Olá, queridos. Retornamos ao nosso terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. Nesse bloco, nós abordaremos princípios bíblicos para uma família sólida. Acompanhe conosco na tela sobre os nossos subtópicos. Bem, como primeiro subtópico, nós abordaremos aqui o papel dos pais. Como segundo subtópico, nós abordaremos o papel da igreja. Nós gostaríamos já de mencionar que está presente em nossos estúdios a delegada Simone Felinto, está aqui conosco hoje, delegada de Polícia Civil em Marabá, que muito tem se encampado nessas questões sociais, palestras, ensinamentos voltados ao aconselhamento de jovens e de famílias, principalmente voltados para o matrimônio. Está conosco hoje nessa oportunidade. Já já nós passaremos a palavra para ela. Mas nós não podemos começar esse tópico 4, Diácono Daniel, sem nós abordarmos algo que está no tópico de número 3, que nós não abordamos no bloco anterior, que é sobre a sexualidade não binária. Ok. Um termo muito complexo, um termo não muito usual, nós não acompanhamos essa terminologia nos nossos dia a dia, mas nós entendemos bem aqui a mensagem do comentarista da nossa lição de hoje. Mas nós gostaríamos que você explicasse ao nosso telespectador, aluno e professor que nos acompanha no programa Escola Bíblica. Bem, nós já mencionamos aqui, em tópico anterior, que a família em si, o casamento, o relacionamento conjugal e o relacionamento familiar, eles fazem parte de um projeto divino que foi estabelecido antes da queda do homem. Tá certo? Então, esse projeto é um projeto, vamos dizer, que Deus trouxe para a humanidade para cumprimento do seu propósito. Algumas pessoas nos nossos dias, na nossa época, eles alegam que a questão da orientação sexual ou que a identidade sexual do indivíduo, ela é uma construção social. Ela é algo que foi construído ao longo da existência humana, ao longo do convívio social do homem. E eles falam que, como isso foi uma construção social, foi uma construção do próprio homem, eles afirmam que não há um papel definido, não há um papel original do homem ou da mulher, e que qualquer pessoa pode escolher o papel, ou a identidade sexual, ou a orientação sexual que quiser. Então, veja bem, o nosso comentador, quando ele se refere à sexualidade não binária, ele refere assim, que uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Tá? Ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Então, veja bem, esse pensamento é um pensamento que vem sido amplamente difundido, mas ele é uma construção humana. Ele é uma argumentação humana. Ele parte acima de estudos sociológicos que geraram algumas conclusões, algumas teses. E essas teses, vamos dizer assim, eles trabalham no sentido de aplicá-las na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas o povo de Deus, ele caminha baseado na palavra de Deus. O povo que caminha para a eternidade, ele se guia para essa palavra eterna. E a palavra eterna diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e essa união heterossexual gera uma família, gera um casamento, e essa família, ela vai estar gerando, vamos dizer assim, o cumprimento do propósito de Deus, através dos filhos e de um caminhar na presença de Deus, ou seja, tudo muito bem ajustado e organizado para que o sentido da existência do ser humano seja alcançado dentro do propósito divino, mas de uma maneira muito sábia, o nosso comentador, ele alerta para a existência desse trabalho de desconstrução, e nossos filhos têm contato com isso, nós temos contatos com esse tipo de pensamento nas interações de rede social, nas universidades, nos programas de televisão, nas músicas, no trabalho dos artistas, sempre temos um contato com esse tipo de pensamento, e cabe a nós fazermos a opção pela palavra de Deus, que é o caminho perfeito, bom e agradável para o nosso caminhar. Daniel, então, assim, analisando à luz da Bíblia, claro, nós estamos pautados aqui à luz das Escrituras Sagradas, somos cristãos. Sim.
Então, esse critério social, à luz da Bíblia, ele se sobrepõe ao critério biológico? Eu posso escolher que sexo eu tenho à luz da Bíblia? É verdade. Tem essa pergunta, ela precisa ser bem entendida, porque é uma construção social que é esse pensamento e essa ideia de sexualidade não binária, ela não pode, de maneira nenhuma, nos conduzir ao cumprimento do propósito eterno de Deus. Então, esse pensamento, de forma alguma, ele vai poder se sobrepor àquilo que diz a palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é eterna e ela é imutável. E eu falei para você aqui ainda há pouco que a família, que o relacionamento conjugal, ele está apoiado, firmado em verdades estabelecidas pela palavra de Deus. Então, de forma alguma, isso pode, digamos assim, se sobrepor, mas nós entendemos que há um assédio, né? Há um cerco, há um ataque, e há, como diz o título da nossa lição, há sutilezas. E essas sutilezas, nós precisamos estar atentos a elas. Por quê? Porque muitas vezes elas vêm, vamos dizer assim, numa embalagem, né? Elas vêm numa embalagem que começam a induzir a nossa forma de pensar, começam a induzir os nossos filhos, os nossos jovens, e o caminho dela é a desconstrução. E como nós já falamos, a desconstrução vai gerar uma série de situações que vão gerar algum tipo de desajuste, né? E a gente vê isso na nossa sociedade, a gente vê isso no caminhar diário, né, no nosso dia a dia. Perfeito. Então, como resumo dessa parte da nossa lição, nós temos um critério biológico a ser seguido. Um critério biológico estabelecido pela própria Bíblia Sagrada. Agora nós veremos o nosso tópico de número 4, iniciando os princípios bíblicos para uma família sólida. Sem sombra de dúvida, um dos pontos alves, um dos pontos principais da nossa lição de hoje. Conosco aqui, nossa irmã em Cristo, da Assembleia de Deus Missão em Marabá, componente da Missão Mulher, delegada de Polícia Civil desde o ano de 2011, exercendo suas atividades em Marabá. Foi da Delegacia da Mulher, Delegacia da Criança e Adolescente, de Proteção à Criança e Adolescente, diretora da Seccional Urbana de Marabá e superintendente regional de Polícia Civil durante alguns anos. A personalidade conhecida do nosso município, que se dedica a palestrar sobre esse tema, que é muito agradável, e trazendo um pouco do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cristão, trazendo para as suas palestras. Delegada Simone, seja bem-vinda. Irmã Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço ao convite, né, ao nosso pastor-presidente, pastor Salles Batista. E é com muita honra que eu estou aqui, né, a representar, sim, esse universo feminino, essas mulheres. Muito obrigada pelo convite. Pronto. Nós estamos discutindo agora, já com o Daniel, sobre o papel dos pais e o papel da igreja nesse último bloco. E nós percebemos que o papel dos pais é muito relevante na educação cristã. Desde o ensino da oração e comunhão em casa, até o levar de seus filhos à escola bíblica. Sim. Que é uma escola de educação continuada e que certamente contribui muito para o crescimento espiritual dessas crianças, desses jovens, de todos os adolescentes. Mas nós temos que abordar o nosso assunto da lição de hoje, né, tratando sobre o papel dos pais. E nós gostaríamos de trazer uma temática, porque durante todo o programa nós estamos tratando da família como instituição social, mas também da família como uma instituição espiritual. Nós gostaríamos do apoio da delegada Simone para conversar conosco sobre esse papel da família como instituição social, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, o que é que a lei prevê sobre isso e aquilo que nós queremos que ela traga para nós. Então, sinta-se à vontade, irmã Simone, nós queríamos que a senhora discutisse, trouxesse para a gente sobre qual é o papel dos pais, mas especificamente do papel da mulher, voltada nessa educação dos filhos e trazendo para a gente sobre alguns pontos de vista jurídico e a relevância dessa mulher na pós-modernidade, da administração de seu lar e na criação de seus filhos. Então, sempre que eu ministro palestra para as mulheres, para as adolescentes, né? E a gente faz o paralelo entre o Código Civil e a Bíblia.
que o Código Civil vem beber na Bíblia, na palavra de Deus. E nós temos no Código Civil, no artigo 1567, quando trata da eficácia do casamento, a orientação, a normativa, ou seja, a direção que ele nos dá é o seguinte: a direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Ou seja, o Código Civil é claro ao estipular e ao determinar que o homem e a mulher, em colaboração, ou seja, não é um sobre o outro, um mais que o outro, mas ambos são responsáveis pela criação dos filhos, né? E em Provérbios, lá quando nós temos o capítulo 22, versículo 6, que sabiamente nos traz que instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, nós podemos passear, né, nos direcionar, e a gente vai ver que é uma somatória, uma união, esse conhecimento, tanto o conhecimento secular do direito, quanto o conhecimento bíblico. E essa sociedade formada por homem e mulher, elas são responsáveis ainda pelo poder familiar. E o que é o poder familiar? Né? É o poder, é essa orientação, esse direcionamento na criação e na educação dos nossos filhos. Não é na educação da criança, na educação do jovem. Então, exigir que preste obediência aos pais também está no Código Civil, quando trata do poder familiar. Compete a ambos os pais, quanto aos filhos, dirigir-lhe a criação e a educação, e também exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Ou seja, que nós, né, que o homem e a mulher, na direção dessa sociedade conjugal, na direção do casamento, é que são responsáveis pelos seus filhos. Diácono Daniel, nós percebemos aqui que ela falou agora há pouco sobre essa não transferência de responsabilidade do pai para a mãe e vice-versa. Ou seja, o Código Civil brasileiro traz como responsabilidade dos dois terem a responsabilidade da criação dos filhos. E agora nós vemos aqui o papel da igreja. Então, eu vejo que, do ponto de vista espiritual, nós estamos analisando a igreja do ponto de vista social e espiritual, você concorda que nós não devemos transferir a responsabilidade da criação dos nossos filhos tão somente para a igreja? E complementando, eu já pergunto para você, qual é o papel da igreja na criação dos filhos? Olha, é muito importante que o marido e a esposa compreendam de uma forma bem clara a sua função, né? O propósito, vamos dizer assim, do seu encaixe no ambiente familiar. O pai, o marido, ele tem a sua função específica, a mãe tem a sua função específica, a esposa tem a sua função específica. E é importante que nós entendamos que isso passa por uma orientação bíblica para uma vida, não somente no ambiente familiar, mas para uma vida na sociedade. Então, a orientação do pai, a orientação da mãe é algo que consta nas Escrituras, tá? Para que a criança vá bem, para que o filho vá bem. Então, nós temos essa missão de deixar pessoas que vão também cumprir na sociedade o projeto de Deus. Então, isso passa pela educação dos filhos, é uma responsabilidade do pai, é uma responsabilidade da mãe, e que nós precisamos compreender, aprender e praticar para que, de uma forma, vamos dizer assim, bem ampla, a nossa sociedade possa ser afetada, né, por essa bênção que é caminhar dentro da verdade divina. Então, isso daí é algo importante, porque acontece no ambiente familiar e expande, tá, para a sociedade. Mas, veja bem, existe algo também relacionado à vida, na presença de Deus, que foi estabelecida por Deus, que também afeta a sociedade, que essa comunidade é a igreja. E essa comunidade, ela vai afetar também a vida do indivíduo, que faz parte dela, e a sociedade como um todo. Eu achei perfeita a colocação do nosso comentador, quando ele coloca aqui que a igreja, ela é uma entidade ou uma comunidade terapêutica. E ele cita aqui, ele diz, olha, a igreja é uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. E ele ainda acrescenta, é missão da igreja também curar uma sociedade doente. Então, veja bem,
quando a gente lembra do que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja, ela se firmava em 3 pilares, que era a comunhão, a palavra, a doutrina, a oração e a comunhão. Partir do pão. E o partir do pão, 4 pilares. Ou seja, esses pilares, essa comunhão que eles tinham, o que acontecia? Isso gerava, vamos dizer assim, uma interação onde Cristo é comunicado de um ao outro, um para o outro. Então, esse lugar onde o perdão é celebrado, esse lugar onde a vida é valorizada, a vida de Deus está transbordando em nós de um para o outro. Esse lugar onde nós não minimizamos o pecado, mas nós amamos celebrar a graça, esse lugar é um lugar restaurador, é um lugar de saúde, é um lugar que restaura e que cura. Então, esse lugar que cura é a igreja. É a vida de comunhão da igreja. E essa vida de comunhão, ela precisa, vamos dizer assim, ser expandida, de forma que a nossa sociedade, pastor Wallace, seja afetada e seja alcançada por essa bênção que é a restauração divina. Amém. Efésios capítulo 6, verso 4 diz assim: Pais, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos. Provérbios 22, 6, ensine a criança no caminho em que deve andar. Bem, nós vimos que a responsabilidade dos pais, pai e mãe, não deve ser transferido de um para o outro, assim como também não deve ser transferido para a igreja. Mas a igreja, como coluna e baluarte da verdade, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, verso 5, tem um papel fundamental na manutenção. Diácono Daniel trouxe um assunto exemplar aqui para nós. A nossa igreja, as igrejas, do ponto de vista dispensacionalista, a igreja espiritual, ela é verdadeiramente um hospital de almas. Mas, delegada Simone, nós temos uma outra pergunta em se tratando do papel da mulher na atualidade, né? Nós conseguimos ver essa mudança normativa, a gente consegue ver essa evolução social. Nós passamos de um mundo moderno para um mundo pós-moderno, já com o Daniel, e nós chegamos a um momento que nós chamamos de modernidade líquida, onde tudo é efêmero, tudo é muito rápido. Nós consumimos tudo de forma muito rápida com as redes sociais. Mas surge a dúvida: qual é o papel da mulher cristã nessa sociedade pós-moderna, no âmbito espiritual, no âmbito cristão? Olha, o papel da mulher hoje é desde os tempos antigos, né? Tiveram muitas lutas, muitas mudanças ocorreram, as mulheres conquistaram lugares, puderam estudar, o direito ao voto. Estas lutas nós identificamos e nós nos direcionamos como algo muito benéfico às mulheres, né? As mulheres tiveram o direito a opinar, a fazer o contrato, a profissionalmente, né, se lançar no mercado de trabalho, a se aperfeiçoar e ser respeitada como cidadã. Agora, nós não podemos cair no equívoco, né, do desvirtuamento em relação a essas ideologias que desvirtuam o papel da mulher no sentido do seio familiar. Por quê? De nada adianta você ser uma mulher guerreira que estuda, que trabalha, que tem um sucesso fora, e quando você retorna para o seio familiar, você também não conseguir buscar e ter esse sucesso. Lógico, com o direcionamento divino, nós sabemos que essa organização familiar, ela precisa estar direcionada, estar embaixo da bênção do Senhor, para que nós possamos continuar dia a dia ensinando nossos filhos, tendo um bom relacionamento com os nossos maridos. Porque Deus criou a mulher não para subjugar o homem, como vice-versa também, né? Deus criou o homem e a mulher para serem colaboradores, não um estar se sobrepondo, né, ou subjugando o outro. Então, é importante que nós somos diferentes, sim, homens e mulheres. Inclusive, a própria Constituição Federal brasileira, que diz que todos somos iguais perante a lei, o que ela traz também? A diferenciação. Um dos exemplos é na licença maternidade, que é estendida à mulher, porque é ela que gera o filho. Temos também as aposentadorias, né? O tempo de serviço é diferente, da mulher é menor do que o do homem. Então, o que nós temos que perceber é que, apesar dessa
luta e dessas conquistas da mulher, a maior conquista está no nosso seio familiar, de nós buscarmos ter uma célula que seja uma célula saudável, porque uma família saudável, ela vai gerar uma igreja saudável e uma sociedade saudável. Interessante, porque nós concluímos aqui nessa abordagem dessa diferença biológica entre o homem e a mulher, né? Então, hoje, por exemplo, se você for analisar decisões de tribunais superiores da justiça, por exemplo, nós temos a justiça entendendo o grau de complexidade físico e diferença entre homens e mulheres. Então, o grau de atividade exigida, por exemplo, em uma atividade que exija mais do homem, é notório judicialmente. Tem essa análise, os tribunais conseguem entender, olha, o homem ele consegue alcançar nível X de caminhada, a mulher consegue alcançar nível Y de caminhada. Até porque, só fazendo uma complementação, né, é que nós não somos inferiores ou superiores, né, mas nós somos diferentes. Né? Nós temos distinção na nossa musculatura, no nosso biotipo, nas nossas emoções, nas nossas óticas e emoções. Nós somos diferentes, sim. Temos diferença entre homens e mulheres. Isso, e a própria palavra de Deus, ela deixa bem clara essa questão de que há uma igualdade entre homem e mulher, há uma diferença de função, somente isso, mas há uma igualdade de valor e de importância. E a Bíblia, ela, nesse aspecto, ela é emancipadora. Ela traz isso para nossas vidas, né? Porque ela traz essa questão de libertação, de igualdade, de caminhar dentro do propósito de Deus, de caminhar dentro daquilo que é vontade de Deus, de uma maneira frutífera, de uma maneira que nos leva à completude. Né? E isso é perfeito na palavra de Deus e por que não trazer isso para a sociedade? Por que não trazer isso, né, para o nosso dia a dia? Buscando, então, uma família saudável, né? Uma família que consegue se ajustar entre o homem, a mulher e seus filhos. Sim. É uma família que busca, que se direciona na educação familiar, na educação bíblica. Inclusive, eu ressalto aqui a todos os irmãos e aqueles amigos do Evangelho a importância de nós seguirmos com o nosso cônjuge e com nossos filhos a escola bíblica dominical, as nossas congregações, para que juntos nós estejamos baseados no amor, que foi isso que o Senhor nos deixou, né? Então, assim como uma breve conclusão em relação aos pais e à igreja, é que o menino ele não deve ser criado como menina, à luz da Bíblia, Sim. e vice-versa. Porque senão, infelizmente, se nós nos omitirmos com ter esses feitos, certamente quem colherá tudo isso é a nossa sociedade. E Jesus Cristo, certa vez, disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Perfeito. Estamos concluindo mais um programa Escola Bíblica e nós tiramos como conclusão de que as famílias estão sendo atacadas por essas sutilezas das ideologias contrárias e isso é uma tendência nefasta do inimigo das nossas almas e o intuito de Satanás certamente é destruir esse projeto, esse primeiro projeto certamente que Deus Pai mais amou. Gostaria de agradecer a todos pela participação hoje aqui, concedo a vocês essa oportunidade para vocês se despedirem dos nossos telespectadores. Diácono Daniel. Nós agradecemos de coração a oportunidade, sempre é um prazer compartilhar algo da palavra de Deus, compartilhar as verdades da palavra de Deus. E nós imaginamos que essa lição, ela traz para todos nós não só um alerta, né? Mas ela traz um desafio também. O alerta por causa das sutilezas que nós precisamos estar percebendo, entendendo e enfrentando. Mas ela nos traz o desafio também de uma descoberta daquilo que a palavra de Deus diz para a minha família, para a sua família, para o seu casamento, para o meu casamento. Então, tudo isso é desafiador. E eu queria concluir, né, esse momento aqui assim da minha fala justamente com essa ideia do desafio para que todos nós venhamos a descobrir esse propósito, esse plano maravilhoso e nessa descoberta que a gente venha saber lidar com a questão as sutilezas que nos cercam e assim trabalhar bem as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Delegada Simone, as últimas considerações aos nossos telespectadores da Escola Bíblica. Eu agradeço o convite de estar aqui para colaborar, né, com os estudos e dizer que cada um de nós, cada mulher, cada homem, né, possa estar em busca
de valorizar o tesouro que Deus nos deu, que é a nossa família. Queridos, estamos aqui encerrando o programa com aquele gostinho de quero mais. Então não perca na próxima semana, lição de número 7, a sutileza da relativação da Bíblia. Não perca, não mude de canal, nos acompanhe através das nossas redes sociais, nos acompanhe através do canal 7.1. Nós gostaríamos de encerrar hoje essa nossa reunião, esse nosso programa, com a oração. Diácono Daniel, nos despeça em oração. Orar. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos porque a Tua palavra continua sendo luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra continua fortalecendo, continua iluminando os olhos. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, que todo o trabalho, toda essa lição, todo esse trabalho de ensino venha frutificar na vida daqueles que vão receber, que vão participar das nossas EBDs e daqueles que nos ouvem, Senhor, nesse programa. Que Tu esteja abençoando as famílias, fortalecendo, trazendo vitória, trazendo entendimento. E assim, Senhor amado, que Tu esteja abençoando esta geração com a Tua doce palavra, com a Tua graça, com a Tua bondade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Encerramos o nosso programa. Não esqueça, próxima semana, lição de número 7. Esteja conosco. Escola Bíblica.